eu vou apresentar para vocês o trabalho que foi desenvolvido junto com ele, de título Caracterização e Propriedades de Transporte do Modelo Dinâmico Fermi Rondoni-Vorace. Esse modelo, vocês podem às vezes reconhecer de nome, é uma extensão do modelo Fermi original, que foi desenvolvido nos anos 60, para explicar a seleção de Fermi raiz fora. O modelo consiste basicamente em uma partícula que fica rebatendo elasticamente entre duas paredes. No modelo original, dos anos 60, Fermi, você tem uma parede fixa, enquanto a outra vibra. Nesse modelo adaptado, Fermi e Vorace, as duas paredes vibram. Então, os parâmetros de controle desse meu sistema são as amplitudes de oscilação de cada parede e as frequências de oscilação. Então, ε1, ε2, ω1, ω2. E as variáveis dinâmicas que eu vou estar analisando ao longo do tempo das minhas iterações vão ser o tempo da minha partícula e a velocidade dela. Para fazer a modelagem matemática dessa situação, foi utilizada uma aproximação, Statistical Approximation, que diz basicamente que a distância entre as duas paredes é fixa na distância L. Isso quer dizer o quê? A parede está vibrando, mas ela não está saindo do lugar matematicamente falando. Isso facilita bastante o cálculo, porque você não tem que ficar resolvendo equações transcendentais para igualar a posição da partícula com a posição da parede sucessivas vezes. Então a gente faz essa aproximação e tem trabalho já mostrando que isso é suficiente. O sistema foi reescalado para grandezas adimensionais, como de costume, então essas minhas variáveis aqui todas são adimensionais. A razão das minhas frequências de oscilação se tornaram uma única valor ômega. Não estou mais trabalhando com uma variável de tempo, trabalhando com um ângulo, aqui, ângulo φ, e a velocidade agora é uma outra variável v adimensional. Esses meus valores, então, de φ e v vão ser atualizados sempre que a minha partícula sai da parede esquerda, colide com a parede direita, volta, bate na esquerda. Quando ela está para voltar no sentido aqui positivo, eu atualizo essas minhas variáveis de φ e v. A modelagem matemática dá essas equações aqui. Então, dadas essas minhas variáveis aqui, meus parâmetros, e uma condição inicial, então, φ0 e v0, eu consigo calcular o seguinte, por aí vai, fazendo as iterações. Esse espaço de fase aqui que é gerado, ele ocorre preservação de medida, o determinante da matriz jacobiana dele é 1. E aí os objetivos de uma projeto são caracterizar um modelo Fermi-Vorace, que contém mar de caos, curvas de estabilidade, curvas variantes, ilhas de estabilidade, e avaliar o stiffness, e também estudar a velocidade média quadrática, do RMS, que ocorre no mar de caos, lá no meu espaço de fase. Para quem não está tão habituado com a construção de espaços de fases, é o seguinte: como eu estou trabalhando com as variáveis φ e v, então eu vou fazer um gráfico φ por v e começar com uma condição inicial. Então eu vou dar um φ0 e um v0, que seriam cada uma dessas bolinhas coloridas, e aí você pega e pede para o computador calcular a posição seguinte, e a seguinte, e a seguinte, e aí você vai vendo que essas partículas aqui, essas condições iniciais, elas vão descrevendo trajetórias nesse meu espaço de fase, que é o que eu vou acabar avaliando. Todos os cálculos foram feitos com Fortran. Para a análise da velocidade quadrática média, foi utilizada essa abordagem numérica aqui. Então, é basicamente uma média, tanto nas condições iniciais quanto nas iterações da velocidade quadrada. E aí você pega e depois tira a sua raiz quadrada. Foram comparados 5 diferentes combinações de epsilon, das amplitudes aqui, e 2 valores de ômega. Foi proposta também uma lei de escala para valores de n pequenos para avaliar a validade dessa expressão aqui, que é obtida analiticamente, utilizando estatística. Então, pela expressão analítica, se espera que a velocidade média quadrática seja proporcional a n, que é o número da iteração, elevado a 1000, por conta da raiz. Né? Os resultados. Aqui, para esse espaço de fase, foram utilizadas 500 condições iniciais, iteradas até 1000 vezes, com esse parâmetro de 10 a menos 2 de perturbação. E aqui eu trouxe 3 figuras. Para valores de ômega, que é aquela razão de frequências das oscilações inteiros, você vai ter um padrão muito bem característico. Você vai ter uma curva invariante, que é uma curva limite, que vai separar essa região de baixo, que é o mar caótico, dessa região de cima, que é estável. E vocês podem ver aqui que a quantidade de ilhas de estabilidade, ou seja, essas partes circulares aqui, são proporcionais ao valor do meu ômega. Então, quando o meu ômega é igual a 1, eu tenho uma ilha. Quando ele é 5, eu vou ter 5 ilhas. Quando ele não é inteiro, então, seja nesse caso do meio, 1.618, seria uma aproximação ali de φ, número de ouro, está entre 1 e 2, você tem basicamente 2 ilhas, só que elas não são simétricas. Vai acabar surgindo um stiffness muito acentuado aqui na parte superior do meu mapa. O stiffness é quando a minha órbita, os meus pontos, o seguinte é muito próximo do anterior, eles ficam presos naquela região. Por isso que essa região aqui é muito mais escura, muito mais pintada que as outras. Ocorre essa perda de simetria e a curva invariante ela não fica muito bem definida, o limite onde é o caos, onde é estável.
Aqui só mostrando uma transição também, passando de 3.9 para 4 para 4.1. Em 3.9 você tem praticamente 4 ilhas, um pouco de stickness. Em 4 você tem aquela separação, estabilidade, 4 ilhas, curva invariante e caos. 4.1, essa estabilidade se perde, essas 4 ilhas acabam se deformando e vai surgir um stickness bastante acentuado em algumas regiões do mapa. Quando você dá um zoom, você percebe que aqui são ilhas junto de ilhas, junto de ilhas, então você tem uma dimensão fractal aqui nas regiões stickness. Em relação à velocidade quadrática média, essas são as curvas que eu obtive. Foram feitas 5 simulações para cada um desses valores, então ômega igual a 3, ômega igual a 10. Está num gráfico de escala de log, foram iteradas até 10 a sétima iterações, e aí vocês podem reparar que quando n é pequeno, você tem um regime de crescimento exponencial aqui, né? Parece linear, mas por conta da escala ele acaba se tornando linear. E se você pega e realmente faz o fitting dessa região aqui para n pequeno, você descobre que o seu RMS é proporcional a n elevado a beta, onde beta é meio. E o que significa? Essa aproximação analítica aqui, estatísticas que é feita, ela é válida para poucas interações. Logicamente, se você fosse explodir esse n aqui, sua velocidade era para crescer indefinidamente. Isso não vai acontecer por quê? Porque nessas condições, aquela região do mar de caos é limitada para a curva invariante. Ou seja, em algum momento, essas suas partículas têm que parar de se espalhar. E o que acontece é justamente isso. A velocidade fica basicamente constante aqui em cima. Então, você tem uma saturação para valor de n muito grande. Em relação às conclusões, esse estudo ainda está em andamento. Pretende explorar outras propriedades de transporte desse modelo e compreender como é que é o espaço de fase para ômega, acabei errando aqui na anotação, ômega não natural. Ou seja, aqueles ômegas quebrados, que tem aquele padrão mais diferente. Deixa eu agradecer mais ao meu orientador André Dvorati, ao grupo de investigação de sistemas complexos aqui do Departamento de Física, e obrigado a todos. Parabéns aí pela apresentação. Tem uma curiosidade, tem uma fórmula da velocidade lá, aqui nessa aí. Como você fez numericamente? Fala um pouquinho disso. Essa daqui, né? A gente pega, primeiro, como eu quero que as condições iniciais estejam só no mar de caos, né? Só pegando aqui a figura. Eu quero colocar condições iniciais então nessa região mais baixa aqui. Então, inicialmente eu pego e coloco as condições todas lá embaixo. Então, vai ser o mínimo daquele valor de perturbação. Aqui no caso foram usadas para essas curvas, acho que foram na casa de 1000 condições iniciais, alguma coisa assim. E aí foram fazendo as iterações. E aí o que a gente faz é calcula a velocidade, pega a velocidade daquela coisa, coloca num vetor, eleva ao quadrado, e aí você tem um vetor, como eu tenho n iterações. Pode colocar no slide depois? Explicar um pouco mais sobre aquelas oscilações que você tem Aqui em cima? Vou, acho que para meio didático aqui, só apresentando esse mapa aqui. Aqui também é ômega igual a 1, e aí você tem o seguinte padrão. As condições iniciais que estão aqui embaixo, debaixo das energias, elas ocupam essa região aqui do mar de caos. Você percebe que, por exemplo, esse ponto azul, que foi solto aqui em cima, está na região de estabilidade. Então ele não sai daqui e fica circulando. Então aquelas curvas que eu vou ter aqui, por exemplo, para ômega igual a 4, essa região de cima, essas curvas são simplesmente condições iniciais que elas não vão sair praticamente de lá. Então só tem um ponto aqui, ele subiu, desceu. Como o mapa está modelado em 2π, né? A volta do outro lado do mapa continua fazendo esse padrão. Então ali é uma questão de, ali o sistema é integrado, né? Então você tem estabilidade definitiva ali. Aqui na parte de baixo, a coisa fica mais complicada, por conta do caos. Sandro, parabéns pela apresentação. Não sei se eu vou ter tempo ainda, mas o mesmo que eu perguntei para a Ana, só que eu vou um pouco além. Né? Não sei se é porque eu sou um pouco mais da parte experimental. Aonde você aplicaria, e por exemplo, se uma criança perguntar para você assim, por exemplo, para sobrinho, não sei, tio, o que você estuda na universidade? E qual a aplicação disso? Como você explicaria para ela? De um modo mais... de um modo mais simples, assim, geralmente o que eu falo mesmo, eu estou jogando uma bolinha e fazendo ela bater na parede várias vezes, né? O modelo Fermi-Ullmann original, ele foi usado para explicar a aceleração de Fermi. Então, como que raios cósmicos chegam com tanta energia aqui na Terra, aí fala, ele está batendo entre campos magnéticos oscilantes. Essa extensão aqui para duas paredes vibratórias dá mais liberdade, então aquele seu sistema se torna mais
diversos espaços de fase, e tem uma relação também que existem já arquivos relacionando, por exemplo, você pode falar que você tem um fóton oscilando entre dois espelhos, você consegue dar uma certa frequência ali, ou um laser pulsado, você consegue chegar em aplicações mais palpáveis, né, além de uma bolinha batendo. Obrigado. Obrigado.